Olá, essa é nossa aula de Química sobre polaridade e ligações intermoleculares entre compostos orgânicos. Essa aula é para a terceira série do ensino médio. Eu sou a professora Daniele e essa é a nossa 25ª aula de Química. Bem, antes de falar sobre ligações intermoleculares, o ideal é saber o que é polaridade. E como essa imagem vocês podem ver, você vê aqui uma quantidade de petróleo, né? Que principalmente acontece muitos incidentes ambientais, onde é despejado petróleo através de navios, né, mercantes. E nós precisamos saber o que é polaridade. Polaridades são o que ocorre entre ligações covalentes. Quando dois átomos, né, compartilham elétrons e existe uma estabilidade segundo a regra do octeto. E existem algumas exceções. Também existe uma certa eletronegatividade. E dentro dessa polaridade, a substância pode ser a molécula, pode ser ligação de covalência apolar, aonde você pode observar, nesse exemplo aqui, dessa estrutura, que não é bem um composto orgânico, porque teria que ter carbono e hidrogênio, mas ele tem só hidrogênio ligado a hidrogênio. Existe um campo de força aqui nessa molécula, que é o H2 gasoso, aonde esse campo de força ele se anula e ele vai criar essa carga zero. Então, nesse momento de polo, ele é zero, mostrando assim que é uma molécula de ligação covalente apolar. Nós temos outro exemplo também, que é a ligação polar. Então, ela vai criar um polo. Ao contrário que a anterior, você viu que ela não formava polo, o A quer dizer não. Essa daqui vai criar uma carga que é do ácido clorídrico, aonde o hidrogênio ele vai criar uma carga parcial mais e o Cl uma carga parcial menos, ele vai ser puxado o hidrogênio pelo cloro, que é mais eletronegativo, ok? Então vamos lá. Quanto aos compostos orgânicos, nós temos que existem algumas formas de ligações e a ligação básica entre carbono e hidrogênio é tetraédrica, como você sabe. Algumas dessas ligações vão ficar ligadas a essa cadeia. E dentre elas nós temos os elementos básicos, né, que é compostos que têm oxigênio, os haletos orgânicos, os nitrogênios e também o enxofre, que pode ser usado também na formação de uma cadeia orgânica. Dentre esses átomos aqui, os que têm elétrons desemparelhados são o oxigênio, o nitrogênio e o enxofre. E eles podem fazer ligação de hidrogênio de acordo com as forças intermoleculares. Bem, nós temos aqui agora o óleo de cozinha, que ele é immiscível, como vocês podem ver aqui. Então, quando a gente coloca o óleo mais a água, faz essa mistura, o que acontece é que eles não se misturam, então eles são immiscíveis. E existe uma diferença de densidade, mas aqui você pode observar que existe uma substância apolar, que ela não cria polo, e também uma substância apolar. Gente, como vocês sabem, a água ele é considerado solvente universal, ele é um óxido, e ela é utilizada como parâmetro para você identificar outra substância, se é polar ou se é apolar. Quando essa substância se mistura com a água, ela vai se caracterizar como uma substância polar, porque a característica da água é de polaridade. Bem, aqui nós temos algumas cadeias orgânicas, onde a gente vai observar a questão da polaridade entre elas. E olha só, na primeira molécula aqui, enorme, né? Você pode observar que essa molécula, pela presença do oxigênio aqui, ela é uma cadeia orgânica polar, composto anidrido de cadeia polar.
Bem, o composto 2, como vocês podem observar na figura, ele é uma substância apolar, quer dizer, ela é uma estrutura bem estabilizada, de uma cadeia saturada, onde só tem simples ligações. Na próxima cadeia, você pode observar que existe um ladinho perto aqui no final, né, que existe uma polaridade, porém essa parte é apolar, mas então existe uma polaridade nessa substância aqui, que é um hidrocarboneto, por causa da presença da hidroxila. Nós temos o outro 4, que também vai ser uma substância polar por causa da carbonila e do oxigênio, né? Dos oxigênios através da hidroxila e da carbonila. Então, ela vai ter muita facilidade de interagir com a água, de ser miscível com a água. Logo no número 5, na substância número 5, nós vemos uma cadeia também uniforme, que é apolar. E na número 6, você vê também uma substância polar, que é um éster, ok? Por causa dessa carbonila, ela vai se tornar polar. E a 7ª e a última, nós temos uma substância, gente, apolar. Apolar geralmente os hidrocarbonetos, cadeias que têm só carbono, hidrogênio e cadeias saturadas. Bem, quanto à polaridade e à solubilidade, nós temos que o soluto polar tende a se dissolver bem em solvente polar. Soluto apolar tende a se dissolver bem em solvente apolar. Então, aqui nós temos o exemplo de substâncias polares que se misturam. O metanol, o álcool e a acetona. Compostos que não se misturam, derivados do petróleo. E aqui nós temos o exemplo aqui do ciclohexano, aonde você colocou o iodo aqui nesse tubo de ensaio e observou, né, você pode observar que aqui tem a água, que ela não se mistura, né, com essa substância aqui, que é um hidrocarboneto. E aqui nós temos outro exemplo. Na primeira proveta, número 1, você vê que aqui é água e nessa parte aqui é tetracloreto de carbono. Essa substância aqui depois vai ser misturada com sulfato de cobre, que é um composto iônico no tubo, na proveta 2, e ela vai ficar com coloração meia azul, né? Azulada. A água vai ficar azulada porque ela vai se misturar, porque ela é polar. E logo em seguida, na proveta 3, ocorreu que foi adicionada bromo. E ele alterou um pouco a cor da água e deixou vermelho o tetracloreto de carbono. Então, tirando disso, gente, a gente sabe que semelhante dissolve semelhante. E está aqui a nossa estrutura, que é o tetracloreto de carbono, que está aqui embaixo. Ó, ele só reagiu quando foi uma substância apolar para poder mudar a coloração dele. Bem, em geral, dos compostos orgânicos, os hidrocarbonetos têm a sua maioria substâncias apolares. Vamos dizer que 99% tem baixa polaridade, é insolúvel em água. Dos álcools, os álcools eles possuem polaridade ou apolaridade, depende muito do tamanho da cadeia, né? E observando o metanol são substâncias solúveis em água. O fenol também, ele é relativamente solúvel em água. O ésteres são relativamente solúveis em água também. Os aldeídos são solúveis em meio aquoso, sendo solúvel também em compostos orgânicos, como o álcool, o éter e benzeno também. E os ácidos carboxílicos, dependendo da quantidade de carbonos, ele vai ser ou não solúvel em água. Isso vai depender muito, gente, do encadeamento, do tamanho da cadeia orgânica, se existe ou não insaturação, dupla ligação ou tripla, e a presença de haletos orgânicos ou compostos oxigenados, nitrogenados, ou também a presença de enxofre também, que vai determinar se a substância é polar ou apolar. Baseado nisso, nós temos também as forças intermoleculares, né, que é de polo induzido, como vocês veem aqui o hélio, o exemplo, que é um composto inorgânico, né?
E nós temos aqui, são moléculas apolares. A força de polo permanente, nós temos aqui o exemplo de moléculas polares. E aqui as ligações de hidrogênio, como você já deve ter visto, que elas fazem ligação com flúor, oxigênio, nitrogênio. Então, mas observando de maneira geral, as forças intermoleculares, o que tem maior força é a ligação de hidrogênio. A segunda é o dipolo permanente e o dipolo induzido. Aqui nós temos o exemplo aqui na ligação de hidrogênio, do ácido carboxílico, né, que ela é uma substância polar, que ela pode se ligar com essas substâncias aqui. Já na substância, na força de polo induzido, nós temos aqui alguns compostos orgânicos apolares, principalmente o petróleo, né, gente? E força de polo, nós temos aqui a presença de uma infinidade de cetonas que não está sendo descrito no exemplo, mas são compostos orgânicos que têm essa capacidade de fazer ligações intermediárias, né? Então, como exemplo para vocês, nós temos aqui as forças intermoleculares. Elas são feitas em ácidos, em hidrocarbonetos, né? Então, aqui nós temos uma cadeia onde ela é apolar, ela faz dipolo induzido. Nessa outra estrutura aqui, nós temos a ligação por dipolo permanente ou dipolo-dipolo e as ligações de hidrogênio, gente, que são polar. Essas duas são polar e apenas quem é apolar é essa substância aqui. Agora, gente, exercitando, a acetona C3H6O é um solvente bastante utilizado para remover esmalte de unhas. A dimetilcetona apresenta força intermolecular, letra A, ligação de hidrogênio, letra B, dipolo induzido e letra C, dipolo permanente. Bem, pessoal, como vocês viram, essa estrutura aqui, ó, ela tem a carbonila presente nela. Não é um hidrocarboneto, totalmente só carbono e hidrogênio, então a nossa resposta é dipolo permanente. Tem ligação de hidrogênio média. E, portanto, também interage com a água, né? Vamos lá. A parafina da vela é uma mistura de hidrocarbonetos saturados com ligações simples. Sabendo que sua fórmula molecular é C36H74, qual o tipo de força intermolecular na vela, né? Como a imagem observa aqui. Letra A, ligação de hidrogênio. Letra B, dipolo induzido. Letra C, dipolo permanente. Como vocês sabem, a parafina vem do petróleo, né, gente? Então, a alternativa correta é alternativa B, dipolo induzido. E por hoje é só nessa aula, gente. Acessem a plataforma Eduque e até a nossa próxima aula.